Explorações ousadas do espaço sideral e imagens impressionantes transmitidas de volta à Terra criaram novos níveis de admiração pelas maravilhas do universo. Por mais atual que seja esse interesse, certamente não é novo. Há muito tempo, Davi, um jovem pastor e mais tarde o grande rei de Israel e o rei favorito de Deus, tinha grande prazer em erguer os olhos e observar o céu estrelado. Suas reflexões expõem um coração impressionado com o Criador de tudo. Ele se pergunta por que um Deus tão grande está envolvido nos assuntos dos homens. Isso está registrado no Salmo, capítulo 8, versículos 3 e 4. Nosso incrível universo deve nos motivar a considerar nosso relacionamento com Deus, o Criador. O Senhor Jesus Cristo fala de um homem que tentou ajustar seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso, mas o fez tarde demais. Lucas capítulo 16 retrata uma pessoa totalmente cativada pelas coisas boas de sua vida. Seu relacionamento com Deus era secundário e sua preocupação para encontrar Deus era lamentavelmente inadequada. O Senhor Jesus descreve o homem já no inferno, quando ele clama por Deus tarde demais, aonde está registrado, ele ergueu os olhos, mas foi para implorar por misericórdia a Deus e tarde demais. Sem dúvida, era a sua alma e o seu espírito erguendo os olhos no inferno, ainda trazendo os traços da verdadeira pessoa, o seu corpo que deixou aqui nesta terra. As palavras finais transmitidas a este homem, desesperado, negando-lhe o acesso à presença de Deus para sempre, é impressionante. Esta poderosa mensagem ressalta uma questão crítica. Nossa aceitação por Deus depende de um relacionamento pessoal e definido com Ele aqui, ainda em vida. O pecado impede um relacionamento com Deus. Por causa do pecado, deixamos de conhecer e apreciar a Deus, de amá-lo verdadeiramente de coração, alma e mente. O Senhor Jesus fala disso em Mateus capítulo 22, versículo 37. No entanto, Deus nos ama tanto que deu seu próprio Filho, para que não perecêssemos. O Senhor Jesus falou também disto em João capítulo 3, versículo 16. Imagine o Senhor Jesus Cristo às vésperas das horas da cruz, com seu foco voltado para o céu. Ele levantou os olhos e orou para que pudéssemos conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo. Lemos isto em João capítulo 17, versículos 1 e 3. Essa experiência de conhecer a Deus e seu Filho poderia realmente acontecer? Somente através da morte do Senhor Jesus e do sacrifício voluntário em pagamento pelos nossos pecados, isto se tornou possível. O ônus, então, está claramente sobre nós. Podemos viver sem conhecê-lo. Podemos adiar um relacionamento para outro momento, ou podemos desviar nossos olhos das possibilidades e problemas da vida para dar atenção total a esse relacionamento direto com Deus. As incertezas da vida exigem o último, mas o que é necessário? Nossa aproximação a Deus deve ser através de um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Nossa condição deve ser de verdadeiro arrependimento quando nos apresentamos diante de Deus para sermos salvos. Um reconhecimento honesto do pecado e desamparo, avaliado da perspectiva de Deus, como Deus nos vê, não como os outros nos consideram, ou como nós mesmos nos consideramos em relação aos outros. Mas conscientes de nossos pecados,
Despertados pelo Espírito Santo de Deus, devemos erguer nossos olhos com fé para entender que o Senhor Jesus, o Salvador sem pecado, morreu por nossos pecados. Somente esta experiência pessoal de salvação e aceitação real da oferta gratuita de perdão de Deus estabelecerá aquele relacionamento íntimo com Deus, que é precioso na vida e essencial na eternidade. O apóstolo Pedro disse uma certa vez: também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Os sofrimentos do Senhor Jesus na cruz pelos pecados foi uma única vez. Cristo sofreu para tratar da separação e alienação causada pelo pecado e assim nos conduzir a Deus. Este fato se torna ainda mais claro quando Pedro acrescenta o justo pelos injustos. Sendo justo, Cristo não tinha culpa sua a pagar. Portanto, ele podia ser o substituto que morreu em nosso lugar, sofrendo o castigo que nós merecíamos. Seu sofrimento pelos pecados é uma parte básica e essencial da nossa pregação, como Paulo afirma, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Atos capítulo 17, versículo 3. O lugar do seu sofrimento foi fora da cidade de Jerusalém. Isto é, em separação total do mundo político, e fora do arraial, isto é, longe do mundo religioso, as duas esferas que o haviam rejeitado e o rejeitam hoje ainda. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 12. O efeito benéfico do seu sofrimento é repetido em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, aonde é dito: e pelas suas feridas fostes sarados. A palavra feridas, usada aqui em Isaías capítulo 53, versículo 5, estão no singular no original, enfatizando que Deus administrou juízo pelo pecado durante o terrível período de trevas, desde a hora sexta até a hora nona do meio-dia até as 3 horas da tarde, sobre aquela bendita pessoa, o Senhor Jesus, que não tinha pecado, mas era o Cordeiro de Deus, que estava ali para tirar o pecado do mundo. Este juízo na cruz de Cristo foi profetizado no Antigo Testamento. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Pedro usa essa ideia do efeito curativo da ferida em Isaías capítulo 53, versículo 5, e aplica a palavra no sentido moral. Pela ferida de Cristo nós fomos sarados do pecado. Aqui de novo temos a ideia do castigo de um substituto. Cristo tomou sobre si o castigo que nós merecíamos e assim nos fez moral e espiritualmente sadios. O Senhor Jesus Cristo disse uma certa vez: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está registrado em João capítulo 3, versículos 17 e 18. Diante deste fato de que você é considerado um pecador, um injusto perante Deus, perante os olhos de Deus, como você vai proceder durante o restante da sua vida aqui? Vai esperar enfrentar o juízo de Deus depois da morte? Pois aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Não existe reencarnação, vindo depois disto o juízo. Ou você vai encarar hoje a Deus como seu Salvador? O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele também disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O Senhor Jesus consumou a obra para a nossa salvação, para a sua salvação.
Ele lembrou de você quando ele deu a sua vida na cruz. Você pode ter esta salvação pessoal como sua, uma experiência única. Como? A Bíblia responde: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, esta salvação para você é de graça, porque alguém já pagou o preço, o custo, por ser alto demais, por ser precioso demais, por ser algo que nós não poderíamos entender e alcançar. Deus oferece essa salvação de graça porque o custo já foi pago. Ela é recebida pela fé, a fé simples de um pecador que percebe, precisa e depende desta salvação, pois a ruína dos seus pecados o levará para sempre ao inferno e depois o lago de fogo. Mas ele vê em Deus aquele que o amou e deu seu Filho por ele. E desta forma, ele o recebe como seu Salvador. A Bíblia é muito clara quanto a isto. Ela responde a todo pecador que verdadeiramente quer ser salvo e não vê condições em si mesmo e em mais ninguém. A Bíblia responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Uma absoluta certeza para um coração desesperado que quer um Salvador para lhe valer. Isso está em Atos capítulo 16, versículo 31. E Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?